um papo reto sobre o pastor Sandro Rocha e os últimos acontecimentos. Shalom, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua. Como vocês podem ver, nós passamos quase uma semana sem postar vídeos, porque isso vai acontecer e já tem acontecido várias vezes ao longo desses 3, 4 anos, porque eu acho que eu tenho um compromisso com você, de responsabilidade. Primeiro com Deus, um compromisso vertical. Segundo, um compromisso horizontal, de não compartilhar fake news e de não buscar vídeos apenas para preencher um espaço, para manter uma linearidade de like, e de não postar profecia falsa. Então, irmãos, às vezes eu temo, eu busco ao Senhor, eu entendo que temos que desacelerar mesmo, não é? Às vezes nós postamos já até 4, 5 vídeos por semana e agora nós temos esses hiatos. E em nome de Jesus eu conto com a compreensão de vocês, que esse canal aqui nós não temos o propósito de ganhar, não é? Se monetizar, monetizou. Se não monetizar, para mim, eu sei que eu quero ser um chofar para você. Então, o nosso tema de hoje, né? Mandando o papo reto sobre o pastor Sandro Rocha, eu queria pontuar algumas circunstâncias aqui. Primeiro, que pessoas ainda insistem em comentar, dizendo que eu estava julgando o pastor Sandro Rocha. Em primeiro lugar, eu nunca julguei esta pessoa, nunca julguei o pastor Sandro Rocha. Ao contrário, quando eu falo no nome dele, eu trato com respeito, porque eu sei que é um colega ministerial, eu trato com ética. Agora, em todo o tempo, eu afirmei, confirmo ainda mais, que eu julguei as profecias que ele falou, porque isso é bíblico. A palavra do Senhor nos manda fazer isso, nos manda conferir, assim como os bereanos conferiram a palavra do apóstolo Paulo. Então, conferindo a profecia dele, nós vimos que não bateu especificamente um tema. É isso que eu queria mandar sobre o papo reto aqui. Nós vimos que ele errou sobre data, porque ele profetizou falando 5 vezes no vídeo dele a palavra julho, que as coisas iam acontecer em julho, e tem 2 julhos já passado desde que ele profetizou, o julho de 2019 e de 2020, nada aconteceu, mas nada, longe de ter acontecido o que ele falou, de 5 tiros no Bolsonaro, de atentado, de general Heleno, de tanques nas ruas, nada disso aconteceu. Agora, eu quero compartilhar com você algo que eu vejo positivo nesse vídeo, nessa profecia do pastor Sandro, que eu quero reconhecer aqui. A despeito dele ter errado na cronologia, na data, que é muito sério, quando você recebe de Deus uma profecia, você passa do ponto do que Deus mandou e você entra em cronologia, você fica cativo, preso àquela data. Então não compre a pessoa, cai por terra a palavra. Mas eu aprendi com grandes discipuladores que você não deve jogar água suja da bacia junto com o bebê. Você dá banho no bebê na bacia, você tira o bebê e joga água suja. Então, aprender a separar. Evangelho é comer peixe, gente. Você não come um peixe inteiro, você tira as espinhas. Então, nas profecias do pastor Sandro Rocha, a despeito dele ter errado sobre as datas, sobre julho e tudo mais, existem conteúdo ali que eu creio que realmente são de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque eu gosto de prezar com o caráter do Espírito Santo na nossa vida. E assim como anteriormente nós tivemos um sonho, não é? Eu compartilhei aqui, gostaria que você desse um confere aí. Um sonho de 5 chinesas seduzindo numa cama de casal. E eu falei aqui nesse canal que eu entendia que essas 5 chinesas representam 5 meses de sedução do coronavírus. Isso foi ali em meados de abril. E nós estamos vendo a ladeira do coronavírus descendo. Agora não se fala mais em coronavírus, fala mais sobre vacina e outras coisas. E você percebe que realmente mês de setembro aí as coisas já estão abrindo, academias, algumas instituições, fala assim, retomada de colégio e tudo mais, restaurantes. Então você vê que vem se cumprindo ao longo desse tempo, nesses 5 meses, aquele sonho onde aquelas chinesas estavam ali sobre a cama de casal, seduzindo. Então você é como se fosse a China seduzindo o mundo, né? Você deve dar um confere, porque você vai realmente aterrissar nessa palavra profética.
Também nós fizemos um vídeo uns 3 meses atrás, que o tema é Morre Haddad, baseado em Gênesis 36. Ali o Senhor nos tomou e falou sobre uma questão muito interessante de alguns cataclismos e alguns moveres que Deus ia permitir agir com pedras de granizo, com pedras de lava e com fogo especificamente. Então, logo 2 dias depois se cumpriu na erupção do vulcão Krakatoa, que foi um segundo vídeo que a gente fez logo depois sobre essas questões de elementos, não é? De elementos naturais. E aí nós temos visto primeiro aquela explosão no Líbano, depois agora o incêndio no aeroporto de Dubai, e a previsão do tempo para o Brasil, irmãos, é espantosa, de neve, de granizo, de tudo isso. Então nós temos visto, meus irmãos, que a profecia boa é aquela que se cumpre. O princípio da palavra, ele está aí para pastor, para apóstolo, para crente, para ovelha, para obreiro, para missionária, para obreira. A palavra é uma só. Se profetizou, conforme diz lá em Levítico e Deuteronômio, se profetizou em Deus, vai se cumprir. Se não se profetizou e não se cumpriu, não foi da parte de Deus, porque o nome de Deus não pode ser chafurdado nas cabeçadas que o homem dá. Então, hoje, eu louvo a Deus, não por causa dos cataclismos, mas porque o que nós prezamos aqui nesse canal é essa lisura, essa transparência, essa veracidade. Eu gostaria que você pudesse edificar muitas pessoas, não é? E me ajudando, porque muitas pessoas interpretaram errado em relação a nosso vídeo sobre o pastor Sandro Rocha. Nós prezamos o caráter desse servo, nós em momento nenhum o julgamos como algo pessoal, em momento nenhum estivemos assim colocando palavra na boca do servo, porque quando ele falou que se não se cumprisse, ele teria dormido com a barriga cheia. Então, realmente foi ele mesmo que falou, pelas próprias palavras dele nós fizemos o vídeo. Agora, por que eu estou fazendo esse vídeo especificamente? E eu temo e eu reconheço que apesar dele errar na data, o conteúdo ali de uma tentativa de homicídio eu respeito e creio que pode vir a acontecer. Estou falando isso aqui com vocês, que eu creio que tem uma parte da profecia dele que pode vir a acontecer. Não necessariamente como ele falou, nem no mês de julho, mas pode vir a acontecer. Porque eu temi depois de fazer esses vídeos, porque eu tive um sonho essa noite, com a mesma força que eu tive com o sonho das 5 chinesas, que já tem se cumprido. E eis que eu estava nesse sonho em um lugar como fosse um parlamento. Tinha muitos ministros, muitas pessoas com paletó e gravata, homens e mulheres ali do contexto político. E existia um tablado onde eu subia e eu tinha pessoas conhecidas, que eu não vou falar o nome aqui por questão ética, estavam ali como assessores do nosso presidente Bolsonaro. Então todos estavam de paletó e gravata e eu estava ali e eu via que tinha pessoas que realmente eram fiéis a ele. De repente subia uma pessoa com um traje diferente e com um olhar feroz e ele estava com um artefato na mão e eu não conseguia ver o artefato, não é? E tinha no tablado tinha uma outra escada que levava aos bastidores. E eu ouvi uma voz ali dos bastidores falando com essa outra pessoa estranha, dizendo assim: quantas tesouras você tem aí? Porque nós vamos entrar em ação. Nessa hora eu olhava para esse irmão e via, ele me sinalizava que ia acontecer realmente uma tentativa de homicídio contra nosso presidente. Então eu descia aquele tablado em busca de localizar outras pessoas espalhadas naquela multidão que também estariam com tesouras, não é? Então, quando eu desci, eu encontro com uma pessoa que já está falecida, uma pastora que me acompanhou, muito preciosa. E já é o segundo sonho que eu sonho com ela. Ela estava com um vestido azul. E eu já falei aqui várias vezes em vídeos que, particularmente, não tem na palavra, mas quando eu sonho com algo azul muito incandescente, costuma relacionar com acontecimentos de morte, de retaliações da vida. Por exemplo, eu tenho 70 dias que eu perdi meu pai. Dias antes dele falecer, eu sonhei que eu estava dentro de um mar e tinha recifes e as pedras do recife eram todas azuis, iridescentes. Então, cumpriu. E outras vezes também
com essa pastora que já é falecida. Deus me mostrou ela subindo no primeiro andar onde tinha uma luz azul. E ela me abraçava nesse sonho. Eu não tenho medo de dizer, pode ser até vir a ser minha própria morte, o meu falecimento. Mas eu quero dizer para vocês que, a despeito do erro do pastor Sandro em relação à questão cronológica, é eminente, é necessário que a nação cristã possa clamar, orar pelo nosso presidente Bolsonaro. Amém? Que Deus te abençoe, que nós possamos vigiar e repreender todo o mal em nome de Jesus. Shalom.